Não esqueça de deixar o joinha para mim. E hoje eu quero falar sobre felicidade, ser feliz. E o que eu vejo isso, e muitas vezes já aconteceu comigo, eu só sou feliz se as pessoas que estiverem do meu lado fazer as coisas do jeito que eu programei para elas fazerem. Isso acontece muito entre pais e filhos. Os pais delegam a felicidade deles, a alegria deles, na obediência dos seus filhos. Nós criamos os nossos filhos, nós precisamos de entender isso, e às vezes é difícil entender que nós não criamos filho para nós criamos para Deus e para a sociedade. Se você fez um bom trabalho na vida deles, os ensinou, pode ter certeza, por mais que eles errarem, um dia eles vão acertar e vão encontrar o caminho certo, como você encontrou. Nós saímos da casa dos nossos pais, construímos a nossa vida, a nossa família, e hoje em dia nós queremos ditar as regras para os nossos filhos, como se nós acertamos tudo, então agora é só você seguir essa tabuada, seguir essas regras, e vai dar tudo certo para você. Só que os tempos passam, os tempos são diferentes, e eles também têm as suas próprias escolhas, eles vão errar muito, cada um vai errar mais que o outro. O que a Bíblia orienta aos filhos é que eles devem ouvir os conselhos dos pais. Ouve os conselhos do teu pai e não esquece dos ensinos da sua mãe. Está em Provérbios. O que a gente precisa é ensinar os filhos e confiar que aquilo que nós os ensinamos, eles possam praticar. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus filhos dizerem que tudo que eles aprenderam, eles estão guardando para aplicar na sua vida, e eles aplicam. Outro dia eu estava conversando com meu filho mais velho, ele estava falando sobre um acidente que aconteceu com ele, e no acidente, ele nem estava errado, mas ele estava com pressa de chegar em casa, ele estava de moto, né? E aí ele pegou o telefone da mulher e falou assim, olha, depois eu te ligo para mim conversar, eu vou pagar aí o estrago, porque ele bateu no carro da mulher, ele estava atrás e bateu. Então, no geral, assim, quem está atrás bate é o errado, né? Mas existe toda uma avaliação sobre por que essa pessoa bateu. No caso dele, ele disse que a mulher acelerou e avançou e freou de uma vez. Quando ela acelera e avança, ele olha para o lado e acelera também. Só que nesse olhar para o lado, para ele ir, ela freia e ele bate no carro dela. E aí, né, depois, eu falando assim, aí, você vai pagar? Ele falou, mãe, eu vou pagar porque eu dei a minha palavra. Eu sempre aprendi com a senhora, com meu pai, que a nossa palavra, ela vale muito, ela tem que valer. Então, se eu disse para ela que eu vou pagar, mesmo que analisando a situação, ela estava errada também, mas como eu disse para ela que eu vou pagar, eu vou pagar. E aí ele falou, eu perguntei qual foi o valor. Ele falou, mãe, eu pensei que ia ficar muito caro, mas para minha surpresa, não ficou caro, ficou em R$100 e poucos. Eu falei, que bom, meu filho. Mas eu achei muito melhor saber que o meu filho, ele está guardando os meus ensinos, aquilo que eu ensinei para ele. Eu aprendi com meu pai que a nossa palavra, ela tem mais valor do que um documento assinado no cartório. Porque um documento assinado no cartório, alguém pode ir lá e revogar esse documento, essa assinatura. Mas uma sua palavra, ela tem que valer mais, ela não pode ser revogada. Porque você, no meio do caminho, decide que não vou fazer isso. Não, a nossa palavra tem que ter peso. E eu fiquei feliz. Então, muitas vezes, nós queremos ser felizes à custa dos nossos filhos. Se o meu filho fizer tudinho do jeito que eu quero que ele faça, eu vou ser feliz. Aí você nunca vai ser feliz, sabe por quê? Porque eles são humanos, são pessoas imperfeitas, eles estão sujeitos a errar. Eles cresceram, viraram adultos e hoje eles têm que tomar decisões e eles vão errar nas decisões muitas vezes, nem sempre eles vão ser assertivos. Assim como eu errei muito. Olha que eu posso garantir que eu errei muito mais do que acertei durante toda a minha vida. Mas nem por isso os meus pais estavam ligados em ser feliz porque eu estava feliz, ou não ser feliz por causa das minhas ações, das minhas atitudes. Não use o teu filho para ser feliz. Seja feliz, porque a felicidade, ela não depende das pessoas que estão à nossa volta. Ela depende de nós, como você está. Busca essa felicidade em Deus, busca a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Não impeça que os seus filhos sigam as suas vidas, façam escolha, por mais que as escolhas deles não te agradam. Você não pode deixar de viver a sua vida por causa
das escolhas dos seus filhos. Muitas vezes não foi fácil para mim, eu vendo meus filhos fazendo escolhas que eu sabia que eram escolhas ruins. Não foi fácil, eu sofri. A gente que é mãe sofre muito mais, mas são escolhas deles. As consequências também são deles. E às vezes a gente precisa de ajudar na hora da consequência. Quantas vezes meus filhos fizeram escolhas ruins e tomaram decisões ruins, e eu vendo eles na situação ruim, eu meio que ali a gente ajuda, assim como Deus. Quando você desobedece a Deus, você erra, você volta para Deus e clama a Deus por ajuda, para ajudar você a sair daquela situação. Você acha que Deus te abandona? Não, eu vou te castigar. Você vai ficar aí para você aprender. A consequência ela vem, mas Deus nos ajuda a sair daquela situação. E assim também somos nós que somos pais. Nós sempre vamos estar lá para os nossos filhos, mas não podemos fazer disso a nossa infelicidade. Seja feliz, busca a sua felicidade. Eu sempre falo para as pessoas que eu converso com elas, sempre vem mães, principalmente mãe, pai, vem pedir oração, falar, olha, meu filho está fazendo isso, eu estou muito triste com isso. Tem gente entrando em depressão, e não são poucas, principalmente mães, em depressão por causa das más escolhas dos seus filhos. É difícil, você dizer para uma mãe, segue com a sua vida e deixa o seu filho com a dele. Muitas vezes na minha vida, vendo o meu filho tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, e eu muito triste diante dessa situação, eu tive que decidir continuar seguindo com a minha vida, mas eu sempre escolhi seguir em frente. É isso, seus filhos precisam de saber e seguir em frente. Não é uma decisão fácil, mas ela é necessária. E eles vendo as suas decisões, as suas atitudes, isso vai fortalecê-los. Nós estamos vivendo uma geração fraca, uma geração de fracassados, porque super protegemos os nossos filhos. Não deixamos que eles se preparassem para a dura realidade da vida. Eles vão ficar homens velhos agindo como criança. Ensina teu filho a viver a realidade. A realidade não foi fácil para mim, não foi fácil para você e não vai ser para eles. Mas não adianta você tentar impedir que eles sofram. Eles só vão crescer, eles vão amadurecer quando eles viverem a própria realidade das suas escolhas, das suas decisões. E é isso que nós precisamos entender. Não deixe de viver a sua vida porque seu filho fez uma escolha ruim, porque sua filha fez uma escolha ruim. Ela terá consequência, ele terá consequência das suas escolhas, mas mostra para eles que você sempre vai estar lá por eles, mas seguindo em frente, vivendo a sua vida. Esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo no seu coração, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!